notório com síndicos, subsíndicos, conselheiros, registramos que a caminhada foi árdua, com muitos obstáculos, porém, muita aprendizagem, que hoje garantem o sucesso do segundo workshop de síndicos e administradoras de condomínios. Vamos receber, então, o nosso palestrante, Vinícius Gobel, empresário no segmento de administração de condomínios em São Luís do Maranhão. Por favor, ele vai falar sobre os segredos da organização administrativa e financeira de um condomínio. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem? Prazer, meu nome é Vinícius. É um prazer muito grande que eu estou aqui em Teresina. Agradeço o convite da doutora Patrícia, do Ivanildo, em poder contribuir com esse grandioso evento que está acontecendo na cidade. Sou de São Luís, tenho uma administradora de condomínios, sou do ramo, tenho experiência, e o nosso principal objetivo hoje aqui na palestra é poder passar um pouco da nossa experiência, né, dos segredos na organização administrativa e financeira que um condomínio precisa ter, né? Então, a gente vai tentar elencar alguns pontos que a gente pode citar para ver se nós conseguimos fazer com que esse condomínio, através dessas medidas, através dessas situações, que ele não tenha problema e, consequentemente, tenha um saldo financeiro favorável. Então, administrar um condomínio exige conhecimento, atenção aos mínimos detalhes, organização e paciência para lidar com alguns conflitos. Eu gosto sempre de citar que, hoje em dia, administrar um condomínio, trabalhar com gente é uma situação muito difícil, principalmente em condomínio, porque nós estamos lidando com diversos tipos de pessoas, que têm diversos tipos de pensamentos, que têm diversos tipos de atitudes. Então, a palavra-chave para mim, além de tudo, de conhecimento, é também ter organização e paciência, que com isso você já é um saldo positivo que você tem. E também, para auxiliar na gestão do prédio, além do síndico, obviamente, como já foi muito bem citado, é preciso uma administradora de condomínios para que ela possa estar desempenhando esse papel em auxiliar e ser o braço direito do síndico. Um condomínio, quando, de fato, ele é bem administrado, o síndico, obviamente, ele deixa de ser aquela primeiro alvo. A primeiro alvo passa a ser a administradora, né? Então, esse é o objetivo quando se tem, a partir do momento que um condomínio faz a opção em contratar uma administradora de condomínio. Então, já que a gente já falou que um condomínio precisa de uma administradora, nós já falamos da importância dos fatores que são essenciais. Então, qual é o papel, né? Muitas das vezes, a gente, às vezes, ou em assembleias, e aí algum condômino pergunta qual que é o papel de uma administradora dentro de um condomínio.
A administradora ela deve ser o braço direito do síndico, sem que isso represente qualquer influência política ou encubre qualquer irregularidade na gestão, uma vez que também possa responder pelos atos para os quais foi contratada. Isso é muito importante porque não é porque você é administradora de um condomínio, o síndico que contratou você, ele está cometendo algum erro, alguma infração que você não vai alertar ou até mesmo que você não vai adverti-lo. Além disso, ela é responsável pelo gerenciamento dos arquivos documentais do condomínio. Então, a administradora ela tem esse papel de ser a responsável por toda a questão documental do condomínio, organizacional, toda a documentação necessária que o condomínio, no ato que você assumiu a administração, lhe passou, você também é o responsável pelo gerenciamento. Assim como também deverá ter o controle do cadastro de moradores. Eu costumo sempre dizer que isso é primordial. E esse controle do cadastro ele tem que estar sempre atualizado. Porque, uma vez que esse cadastro de moradores esteja atualizado, a administradora, consequentemente, ela vai conseguir trabalhar de uma maneira mais satisfatória. Ela vai conseguir trabalhar de uma maneira mais responsável. Ela vai conseguir trabalhar também de uma maneira mais respaldada, que é o mais importante. Atender os condôminos, telefone ou pessoalmente, com fornecimento de todas as informações necessárias do condomínio, soluções de problemas, etc. A gente tem que pensar que a administradora de um condomínio ela tem que estar sempre à disposição do condômino, seja síndico, seja o conselheiro, seja um prestador de serviço, mas vocês têm sempre que estar à disposição. Por quê? Um condômino nada mais é do que ele quer uma comodidade. É por isso que existe uma administradora dentro do condomínio. Então, se você consegue atender o condômino de uma forma satisfatória, seja pessoalmente, seja por telefone, seja via WhatsApp, seja via e-mail, mas você já está dando uma resposta para ele, é isso que ele quer. E quanto mais rápido for essa sua resposta, melhor. É um resultado que você está oferecendo um serviço de qualidade. Disponibilizar também as informações do condomínio através do site aplicativo. Então, como eu já citei, hoje em dia, nós temos vários meios da gente estar disponibilizando as informações do condomínio, como atas, regimentos internos, comunicados, reserva de salão de festas, editais de assembleia. Então, vocês têm que, a administradora ela deve utilizar esse meio do site, aplicativo, da tecnologia, ao seu favor. Porque, muitas das vezes, em vez de o condômino ligar pedindo uma emissão de segunda via do boleto, ou então ligar para a administradora para alocar o salão de festa, ele pode muito bem entrar no site, entrar no aplicativo da administradora e solicitar. Então, é muito mais fácil para ele, é muito mais cômodo para ele. Lógico que você não pode restringir que o condômino ele só deverá fazer a reserva do salão de festa pelo site, ou pelo celular, ou pelo aplicativo. Não, você tem que dar um leque de opções para ele. E quando você consegue fazer isso, você, consequentemente, está oferecendo um serviço de qualidade. Ter o controle dos mandatos do corpo diretivo, síndico, subsíndico e conselho consultivo. Isso é muito importante, porque, como a doutora Patrícia falou na palestra dela, hoje em dia, os bancos, nem todos, mas nós já temos alguns bancos, que quando você faz a assinatura do síndico, do novo síndico, você leva lá a ata, leva lá o seu documento para você ser registrado como síndico daquele condomínio, automaticamente o banco ele já programa até quando vai o seu mandato. Então, vamos supor, hoje nós estamos 5 de outubro. Se eu fui eleito hoje, 5 de outubro, meu mandato é de 1 ano, automaticamente, quando for 5 de outubro de 2020, e eu for tentar efetuar algum pagamento, emitir algum cheque, assinar algum cheque, caso eu não apresente a minha ata de reeleição, ou então caso o novo síndico ele não leve a nova ata, o condomínio ele vai ficar sem efetuar o pagamento das contas. Ele vai ficar prejudicado financeiramente. Então, o papel da administradora ela também deve ter esse controle. Então, você tem que ter uma tabela, um cronograma de mandato de síndico, o período que ele iniciou, o período do término, marcar a assembleia obedecendo o prazo da convenção condominial, de uma forma que não ultrapasse, ou então não seja na mesma data do término do mandato, justamente para não acontecer esse tipo de problema. É responsável também pela emissão de boletos para a cobrança da taxa condominial,
responsável pela elaboração da previsão orçamentária. Eu costumo dizer que hoje em dia uma previsão orçamentária bem elaborada, ela é a saúde financeira do condomínio. Porque se uma administradora ou então um contador, a pessoa responsável por fazer uma projeção orçamentária do condomínio não efetuar da forma correta, aquele condomínio ele vai ficar prejudicado o ano todo. Então, é muito importante que a administradora ela tenha esse cuidado, ela tenha essa inteligência, ela tenha essa cautela ao elaborar a planilha de projeção orçamentária. Ela é responsável pela redução da inadimplência, né? Hoje em dia, a inadimplência, a gente sabe que a cada dia que passa, tem alguns condomínios que a inadimplência ela só aumenta, porém, tem alguns meios de estratégia que as administradoras elas podem estar utilizando ao seu favor. Um dos meios que eu utilizei na minha administradora, eu coloquei um setor próprio de cobrança dentro da minha própria administradora. Então, eu faço aquela cobrança extrajudicial de uma forma que eu não cobro para o condomínio. Então, eu tenho uma pessoa que ela é responsável somente por fazer a cobrança extrajudicial dos meus condôminos inadimplentes, através de cartas, SMS, WhatsApps, e-mails, todos os meios que eu tenho possíveis de cobrança eu efetuo. Então, eu consigo ter o controle dessa minha inadimplência. E depois que eu implantei esse setor de cobrança dentro da administradora, eu reduzi consideravelmente o meu número de inadimplência. Controle dos acessos de visitantes e prestadores de serviço. Isso também é muito importante, porque principalmente quando os funcionários forem da própria administradora. Eu sei que aqui no Piauí, as administradoras, muitas delas não têm aquela metodologia de os funcionários que estão no condomínio serem próprios dela. Lá no Maranhão já é diferente. Quando a gente coloca a administradora em um condomínio e o condomínio opta que o funcionário seja da administradora, nós já entramos com tudo, com porteiro, com auxiliar de serviços gerais, com supervisor, com piscineiro, com jardineiro, tudo funcionário da administradora. Então, a gente tem que ter essa cautela, mesmo que os funcionários não sejam da administradora, a administradora ela deve ter essa cautela, deve ter o cuidado de ter o controle da entrada de visitantes e prestadores de serviço. Porque isso é muito importante. Porque vai que algum condômino, depois de 3, 4, 5 meses, ele quer saber quem que entrou em 13 de janeiro de 2019, na sua unidade, no período da tarde, quem que liberou a entrada. Então, se a administradora ela tiver aquele controle, enviar mensalmente aquele relatório para o condomínio, para os porteiros preencherem, anotarem, fazerem os registros, você vai ter tudo isso arquivado. Você muito bem pode ir lá, pegar a pasta documental do condomínio, verificar a planilha de controle de portaria de janeiro e você vai conseguir passar essa informação para o morador. Então, isso é muito importante também. Elaboração de orçamento sempre que necessário. Acontece muito de um condomínio entrar em contato com a administradora e pedir: administradora, preciso de orçamento para a pintura do condomínio. A administradora ela deve, no mínimo, fazer 3 orçamentos e apresentar para o síndico. A contratação vai depender, obviamente, da autorização do síndico. Ela não vai ter o poder de autorizar, de contratar nenhum prestador de serviço ou empresa. Porém, ela deverá, sempre que for solicitado, qualquer que seja o orçamento, seja material de limpeza, seja um material de piscina, seja um orçamento de pintura, de uma recuperação de fachada, de uma manutenção predial, no mínimo 3 orçamentos. Isso aí é bom para o síndico, é bom para a gestão de uma forma total e também para a administradora, porque você vai estar oferecendo um leque de opções para que o síndico possa estar escolhendo a melhor empresa. Contactar prestadores de serviço para a resolução de qualquer problema que aconteça no condomínio. A importância do telefone 24 horas. Eu costumo sempre dizer para os nossos funcionários que quem trabalha com condomínio, nós não temos horário de trabalho. A gente tem horário para estar no escritório e horário para sair do escritório. Mas a gente tem sempre que estar à disposição do condomínio 24 horas. Condomínio não tem dia nem hora para dar problema. E muitas das vezes, por incrível que pareça, às vezes o problema acontece num sábado à noite, é num domingo, é num feriado. Então, se você não tiver os prestadores de serviço que estejam à sua disposição para atender,
naquela demanda, naquela situação, você não vai conseguir fazer um serviço de qualidade. Você não vai conseguir estar atendendo o seu condomínio de uma forma satisfatória. Porque quando acontece um problema, eu sei, quem que é síndico aí, por favor, levanta a mão. Eu sei que quando acontece um problema em um condomínio, a síndico, a primeira coisa que faz é ligar para quem? A administradora, né? Então, a administradora ela tem que resolver, independente do que for o dia ou que for o horário. Então, é muito importante que a administradora ela tenha os seus prestadores de serviço, obviamente que não vão ser funcionários registrados da administradora, porém, eles têm que saber que eles estão trabalhando para a administradora X e que, se porventura ela precisar de qualquer dia, qualquer horário, ele vai ter que ir lá atender. Então, a administradora ela tem que ter esse leque de contatos, ela tem que ter esse leque de prestadores de serviço à disposição dela, para que ela possa estar oferecendo um serviço de qualidade e atendendo o condomínio. Assessorias em assembleias condominiais, como secretariamento e fornecer todo o equipamento necessário. Caixa de som, projetor, microfone, tudo que o síndico precisar, a administradora ela tem que passar. Além disso, ela tem que também oferecer uma pessoa para secretariar a assembleia, né? Nada mais é do que colocar uma pessoa da administradora para estar auxiliando o síndico durante a assembleia, passando as informações necessárias, elaborando, após o término da assembleia, a ata, mandando para o síndico para ele analisar, para ver se ele está de acordo, e, em consequência disso, depois, caso esteja aprovado, colhe as assinaturas, leva para registrar no cartório, tira as cópias e distribui aos condôminos. Tudo isso é responsabilidade da administradora. Também, colaboração e orientação correta na contratação do seguro condominial. Também foi falado pela doutora Patrícia, hoje pela manhã, sobre a importância da escolha do seguro condominial. A gente tem que ter a inteligência que nem sempre aquela opção de seguro mais barata é a melhor para o condomínio. Você tem que avaliar exatamente o que aquela cobertura ela vai estar dando para o condomínio. Às vezes é uma diferença de 300, 400, 500 reais, e que, porventura, você vai ter uma cobertura muito maior. Então, assim, se você tiver, o síndico ele tiver o cuidado, tiver a atenção especial na escolha do seguro condominial, é de suma importância. E, para isso, a administradora ela deve estar orientando ao síndico qual é a opção mais vantajosa para o condomínio, tanto financeiramente, como também na questão da utilização. Acompanhamento do controle das manutenções que são essenciais para o bom funcionamento do condomínio, informando sempre com antecedência o síndico o período de vencimento e apresentando os orçamentos. Eu também tenho a seguinte metodologia que eu falo para os nossos síndicos, que a manutenção, quando ela é feita de forma preventiva, o custo é muito menor quando você faz ela de forma corretiva. Então, a administradora ela deve ter o controle das manutenções necessárias para o bom funcionamento de um condomínio. Entre essas manutenções, nós podemos estar citando recarga de extintor, limpeza de caixa d'água, limpeza de fossa, dedetização, alarme de incêndio, rede de incêndio, gerador, enfim, tem uma série de serviços que o condomínio ele precisa estar fazendo durante o ano, obedecendo o prazo de vigência das manutenções, para que ele fique em perfeito funcionamento. Então, é muito importante que a administradora tenha esse controle. Então, por exemplo, um condomínio que vai estar vencendo a manutenção em novembro, antes de estar vencendo essa manutenção, antes da administradora ela estar verificando que aquela, vamos supor que a recarga de extintor esteja vencendo, ela já faz os 3 orçamentos, já apresenta para o síndico, para que ele possa poder fazendo a escolha. Responsável pela elaboração de comunicados internos por meio de circulares ou envio de correspondência, sempre protocolado, disponibilizando também no site aplicativo. Ela tem sempre que estar passando a questão de comunicados sobre regras condominiais, informando, lembrando, porque a gente sabe que muitas das vezes o condômino ele não lê um regimento interno do condomínio, ele recebe a primeira vez, depois deixa guardado dentro de uma gaveta, e aí não sabe o que é permitido, o que não é. Então é interessante que a administradora sempre faça esse controle, esses comunicados de regras condominiais, lembrando o que é permitido, o que não é permitido, reforçando o que eles já sabem, mas muitas das vezes estão esquecidos. Cumprir as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, né, isso aí é um dever da administradora.
Acredito que aqui no Piauí também tem, lá no Maranhão, nós temos o sindicato próprio dessa classe de condomínio, voltada específica para a categoria de condomínio. Então, a administradora ela deve obedecer, né, às cláusulas da convenção coletiva. Então, resumindo, um condomínio bem administrado, nós vamos ter o melhor controle da inadimplência, né, que é através do setor de cobrança, que eu passei para vocês. Clareza e transparência para os condôminos, né? Quanto maior os meios de transparência e a clareza que você estiver passando da sua gestão, melhor, né? Todo mundo vai estar de uma forma satisfatória, todo mundo vai estar satisfeito. Possível redução de despesas e diminuição do preço da taxa condominial. A administradora, muitas das vezes, ela pode estar revendo os contratos que aquele condomínio tem, fazendo a negociação com os prestadores de serviço para ver se consegue um valor menor. Muitas das vezes a empresa é a mesma, porém, através de uma negociação, você consegue chamar aquele prestador de serviço e tentar diminuir, negociar o preço. Isso aí é uma forma satisfatória para a gestão do condomínio, para o síndico. E também o síndico ele vai ter mais tempo para focar em outras demandas do condomínio. É numa benfeitoria que ele quer realizar, é numa outra necessidade que ele quer fazer no condomínio, é numa outro atendimento que ele quer fazer diretamente com o condômino. Então, quando você tem um apoio da administradora em todas essas situações que eu citei, você consegue fluir o condomínio de uma forma mais satisfatória. E o resultado disso numa assembleia, condôminos, todo mundo aprovando a taxa condominial, todo mundo feliz da vida, todo mundo batendo palmas para o síndico, dizendo que estava fazendo um excelente mandato. A administradora, consequentemente, ela também vai estar sendo bem vista no condomínio, o trabalho dela vai estar sendo favorável para todos. Então, eu já falei do papel, né, da administradora, o que ela deve fazer, quais são suas obrigações. Então, a escolha de uma administradora, né? Como que um condomínio deve estar realizando essa escolha? Consultar pelo menos 3 empresas, né? Como também qualquer orçamento, qualquer necessidade que o condomínio for adquirir, faz a cotação de 3 empresas, solicitando referências aos condomínios que já administra. Isso é muito importante, tá? Porque nunca se baseiem somente pela proposta impressa. Como administradora, ela tem hoje 100 condomínios, ela mandou para mim a proposta, a relação dos condomínios são 100, maravilha, espalhado por toda a região do Piauí, ela tem uma experiência muito vasta, mas, mesmo assim, pede a lista de referência, pede o telefone do síndico para você ligar, para você saber como é que aquela administradora trabalha, como é o atendimento dela, qual é o tempo de resposta dela num problema que acontece no condomínio. Não contratar apenas por ter nome e preço baixo no mercado, né, isso também é muito importante. Ser do conhecimento do síndico como serão administrados os recursos, dando preferência às administradoras que trabalhem com contas próprias individuais para cada condomínio, né, que a conta pool, né, eu particularmente, eu não aconselho nenhum condomínio que tenha conta pool. Eu prefiro que as administradoras elas tenham a sua conta própria, específica para cada condomínio. A conta pool, quando ela é misturada de uma forma global com outros condomínios, e a administradora ela não consegue, de fato, ter o controle da conta, vai misturar, não vai estar conseguindo passar com clareza essa informação para o condomínio, e muitas das vezes a gestão do síndico vai ficar comprometida por conta disso. Então, eu sempre aconselho que o condomínio ele tenha uma conta separadamente. Como tem o CNPJ, você tem uma conta individual para cada condomínio. Saber se a administradora possibilita que os condôminos tragam orçamentos de fora, principalmente para as obras de grande porte, isso também é muito importante. Saber se, de repente, um condomínio ele vai fazer uma revitalização total da fachada. Saber se aquela administradora, de repente, tem algum condômino durante a assembleia, que ele tem algum conhecido que tem uma empresa que pode estar fazendo um preço melhor para o condomínio. Saber se ele pode estar apresentando essa proposta, que não fique condicionado somente aos orçamentos que a administradora apresentar para o síndico. Verificar a quantidade de assembleias a qual a administradora comparece e se a presença para secretariar é cobrado algum adicional. Isso também é muito importante, é interessante que esteja numa minuta de um contrato ao ser assinado, antes da assinatura, que deverá o condomínio, ele tem que passar por tem que ter uma assessoria jurídica, assim como também a administradora. Eu estava até conversando com o Dr. Fábio ontem, que eu sou totalmente contra
ilegal administradora que oferece assessoria jurídica de cortesia ou de brinde para o condomínio. Eu sou totalmente contra, isso aí não é legal, é ilegal, mas eu vou deixar esse assunto para o doutor Fábio daqui a pouco conversar com vocês. Opa, só voltar. Condicionar o pagamento mensal à apresentação das guias de recolhimento de impostos e verificar se estão autenticadas normalmente pela rede bancária. Tá? O condomínio ele deverá estar efetuando o pagamento para aquela administradora ao ela comprovar o recolhimento de caso os funcionários sejam da administradora, dos encargos sociais dos funcionários, apresentar as certidões negativas, apresentar a nota fiscal e comprovar, caso os funcionários sejam da administradora, se aquele recolhimento do imposto realmente compete àquele que o funcionário esteja alocado no condomínio. Não colocar de uma forma global. Pode até colocar de uma forma global, porém, ela deve exemplificar, ao mandar a certidão negativa com o comprovante de recolhimento, os funcionários que estão prestando o serviço naquele condomínio. É uma forma que o condomínio tem que os funcionários que estão ali prestando serviço, os recolhimentos, os encargos deles estão sendo recolhidos da forma correta. E, consequentemente, o condomínio ele não sofrerá nenhuma penalização. Porque a gente sabe que o condomínio ele tem uma participação solidária. Então, isso é muito importante que a administradora tenha esse conhecimento. O condomínio também exige isso dela. Observar no contrato se a administradora se responsabiliza pelos erros cometidos por ela, inclusive reembolsando o condomínio em caso de multas ou despesas provenientes do pagamento em atraso, duplicidade ou erro de cálculo. Então, não compete, não é legal uma administradora cobrar uns juros e multa de um condomínio, de uma conta, que caso ela seja responsável por efetuar o pagamento, o condomínio tem que pagar esses juros e multas, sendo que a responsabilidade foi da administradora em não ter efetivado o pagamento. Tá? Então, é muito importante que tenha isso no contrato. Visitar as instalações da administradora para avaliar suas condições de operação, suas instalações e funcionários. Isso também é muito importante. Além de pegar a referência, antes de você, de fato, fechar um contrato, vá lá na administradora, conheça a estrutura, conheça a sede, conheça os funcionários que vocês estarão trabalhando. Porque nada mais é que um síndico, ao contratar uma administradora, você vai estar depositando um voto de confiança naquela empresa. Então, você tem que saber com quem você vai lidar, qual é a estrutura, se ela vai ter uma sede para lhe atender, qual é o horário de funcionamento dela. E solicitar antes da assinatura as certidões negativas da empresa, comprovando a sua regularidade. Tá? Então, a administradora, ao fechar um contrato com o condomínio deverá estar exigindo isso para que possa estar efetivando esse contrato. As assessorias de uma administradora de condomínios. Vou correr um pouquinho, que eu tenho 5 minutos só. Sabemos que administrar um condomínio não é tarefa fácil. São muitas exigências, regras, responsabilidades e obrigações legais no dia a dia. Portanto, para o sucesso, o condomínio precisa ter uma administradora que abranja todo o tipo de serviço ligados à administração geral do condomínio, oferecendo toda a assessoria necessária para uma gestão eficiente que cubra todos os aspectos da vida do condomínio. Ou seja, o condomínio, ao fechar um contrato com uma administradora, ele tem que verificar se a administradora ela vai ter uma assessoria na parte operacional, na parte financeira, na parte de RH, na parte administrativa, Então, nós vamos citar um pouquinho de cada assessoria dessa para que fique bem claro. Assessoria administrativa, responsável por analisar as ocorrências dos condôminos, elaboração de comunicados, advertências e multas. Tá? Isso aí, pessoal, eu estou colocando para vocês que tudo isso é responsabilidade de uma administradora de condomínios. Certo? Análise do regimento interno, elaboração de editais e atas das assembleias. Serviços via malote, comunicação entre administrador e síndico. Isso também é muito importante. A administradora ela deve estar oferecendo, deve estar fornecendo para o condomínio a comunicação de uma forma confidencial. Você não vai poder mandar, de repente, para uma portaria de um condomínio, uma folha de pagamento de funcionário, ou então uma inadimplência. Porque vai que o porteiro lá, seu João, ele pega, abre o envelope, vai ver que o condômino lá do 402, ele está com 10 taxas condominiais em aberto. Aí seu João vai e fala para o morador do 102, o 102 vai e fala para o morador do 205. Então, isso aí já vai virando uma conversa sem sentido nenhum e que não compete à obrigação do porteiro. Então, o interessante é que a administradora de condomínio e o condomínio, a comunicação seja feita através de via malote,
né? É que nem aqueles malotes bancários com um cadeado, onde uma chave fica com o administrador, outra chave fica com o condomínio, para que seja feita essa troca de documentação de uma forma confidencial. Acompanhamento nas assembleias, oferecendo todo o equipamento necessário, como eu já falei, caixa de som, projetor, notebook. Agendamento para reserva de salão de festa e churrasqueira. É interessante que a administradora ela tenha uma pessoa, se não disponibilizar isso através de site ou então do aplicativo, que tenha uma pessoa própria no escritório que seja responsável pela reserva do salão de festas. Assessoria de recursos humanos, processo de seleção pessoal, rescisão e homologação dos funcionários, levantamento de antecedentes criminais dos candidatos, elaboração da escala de trabalho informativa anual, que é a RAIS, folha de pagamento, férias, recolhimento, encargos sociais, 13º, folha de ponto, todas aquelas obrigações necessárias que uma administradora na parte de recursos humanos ela tem que oferecer isso para os condomínios. Só fazer uma observação com referente à distribuição de vale transporte e alimentação, através do cartão. Eu fiz questão de colocar, porque lá em São Luís, no Maranhão, hoje em dia, há um tempo atrás, foi determinado que a alimentação, de acordo com a convenção coletiva da categoria, tanto a alimentação como o vale transporte, os funcionários eles deverão receber através do cartão, não poderão ser creditados através de dinheiro. Tá? Então, o Ministério do Trabalho ele entende que o funcionário, para receber a sua alimentação diária, tem que ser através de um cartão, onde no início do mês é creditado aquele valor correspondente aos dias trabalhados, assim serve também para a questão de vale transporte. Assessoria financeira, elaboração e acompanhamento das previsões orçamentárias. Como eu falei no início, é muito importante que ela seja bem elaborada, porque ela vai ser o sucesso da gestão. Uma vez que essa projeção orçamentária for aprovada em assembleia e não for da forma correta, não for da forma adequada para o condomínio, isso aí trará um resultado negativamente para a gestão do condomínio. Então, é muito importante que a projeção orçamentária ela seja bem elaborada. Para isso, você precisa de um bom financeiro, que realmente entenda as necessidades daquele condomínio, entenda os valores que serão cobrados, entenda os valores que serão projetados para aquela projeção orçamentária. Análise e revisão dos custos do condomínio, sugerindo adequações ao síndico, conforme identificação de uma oportunidade de redução. No ato de assumir uma administração de um condomínio, a gente deverá estar chamando as empresas que têm um contrato vigente com o condomínio, para poder estar negociando, para poder estar tentando chegar num valor melhor para o condomínio. Lá nos nossos condomínios, a gente sempre, no boleto bancário, nós colocamos o resumo das prestações de contas, para que isso aí fique claro, para que fique explanado para os condôminos, que muitas das vezes não fazem parte da gestão do condomínio, que o que está sendo gasto, o que está entrando de receita, o que está de despesa, as manutenções que foram feitas, as benfeitorias que foram feitas naquele mês. Então, tudo isso fica discriminado, assim como também fica disponibilizado no site, no aplicativo. Caso aquele condômino queira detalhamento, queira verificar a nota fiscal, recibos, orçamentos que foram feitos, ele poderá pedir o livro da prestação de contas, que isso aí é o direito dele, porém deverá estar marcando com a administração um horário, um dia, para que eles possam estar analisando juntos. Assessoria de cobrança, setor próprio de cobrança dentro da administradora, acompanhamento e controle da inadimplência, cobrança administrativa dos inadimplentes. Como eu falei para vocês, é muito importante que a administradora ela tenha um setor próprio de cobrança, porque ela consegue reduzir a inadimplência. Tá? Um condomínio inadimplente, a gente tem que ser aquela cobrança efetiva, aquela cobrança chata, para que ele realmente pague, porque muitas das vezes ele prefere pagar uma outra conta que tem um juros e multa maior, do que às vezes uma taxa condominial. Então, de fato, você tem que estar cobrando diariamente, ligando, tem que ser aquele cara chato mesmo para poder estar recebendo essa receita. Assessoria operacional. Também é muito importante para o perfeito funcionamento do condomínio. Uma administradora ela tem que ter um operacional de fato efetivo e que esteja à disposição do condomínio. Então, controle dos vencimentos dos contratos vigentes, do alvará do Corpo de Bombeiros, que é muito importante que isso esteja em dia. Todas as documentações necessárias para o bom funcionamento do condomínio. Realização de orçamentos para serviços diversos, no mínimo 3, eu sempre enfatizo isso, que tem que ser no mínimo 3, até porque lá nós
temos a metodologia que os orçamentos que nós realizamos para os condomínios, aquele que é aprovado, o síndico ele tem que dar para mim um visto de autorizado. E esses 3 orçamentos, com o visto dele de autorizado, naquele que ele autorizou, eu coloco na prestações de contas. Isso aí eu dou uma transparência para todos os condôminos. E, consequentemente, eles irão saber que aquele serviço, ao ser contratado, foram feitos 3 orçamentos. Então, isso aí gera mais transparência, mais clareza para todos da gestão. Checklist das manutenções e vistorias periódicas no condomínio. Isso aí compete à parte operacional. Você tem que ter uma equipe de suporte, de supervisão externa que faça esse checklist, essa vistoria, identifique os possíveis problemas. Você tem que ter pessoas capacitadas, de repente, para resolverem pequenos problemas de fato que estejam acontecendo naquele momento no condomínio. Por isso, você tem que treiná-los, capacitá-los para que eles possam estar atendendo o condomínio de imediato, até que, se for o caso, acione um prestador de serviço que seja capacitado para resolver o problema. Acionamento dos prestadores de serviços capacitados para resolver os problemas que poderão acontecer no condomínio. Volto a falar, 24 horas. Isso é muito importante. A gente já teve vários casos em condomínios nossos que deram problema de madrugada, é um domingo à noite, é 10 horas da noite, é meia-noite, 1h. Então, assim, você tem que ter um leque de prestadores de serviço que estejam à disposição da administradora. Vou falar só um pouquinho, estou terminando, meu tempo já está esgotado, tá? 5 minutinhos eu termino. Falar só um pouquinho sobre a movimentação financeira do condomínio. O dia a dia das finanças de um condomínio pode ser uma tarefa enorme, dependendo do tamanho do empreendimento. Por isso a importância de nós termos pessoas capacitadas para, principalmente, gerar a parte financeira de uma administradora que, consequentemente, também é do condomínio. Afinal, são diversos pagamentos e recebimentos do condomínio, salário dos funcionários, pagamento dos encargos, dos contratados da manutenção e etc. Então, é uma responsabilidade muito grande. A organização da movimentação bancária ela é crucial para a saúde financeira do condomínio. A conta do condomínio não deverá ser no nome do síndico ou da administradora, ou seja, o condomínio deverá ter uma conta própria, que é aquela conta individual e não a conta pool. Acompanhar a movimentação bancária diariamente, seja do síndico profissional ou da administradora. Saldo bancário tem que ser igual ao saldo contábil. Não tem como dar valor divergente, tá? Porque é o que vai dar o valor que vai ser o da previsão orçamentária. A administradora geralmente movimenta a conta, sendo também a responsável pelos pagamentos e recebimentos do condomínio. Caso a administradora ela seja responsável por isso, essa cláusula deverá constar no contrato ao ser firmado. Tá? Eu sempre oriento que se a administradora ela for responsável pela realização dos pagamentos do condomínio, for movimentar a conta, isso aí tem que estar bem claro no contrato da prestação de serviços que vai ser celebrado com aquele condomínio. Então, o primeiro passo, como ter mais segurança no movimento financeiro do condomínio, o primeiro passo para ter a segurança é colocar bons parceiros, seja administrador, o síndico profissional, ou então até mesmo uma empresa de auditoria preventiva. Nós temos alguns condomínios lá em São Luís que têm um contrato com empresas de auditorias preventivas, que sempre estão fazendo, que o síndico opta por realizar empreendimentos de condomínios clubes com um quantitativo de unidades alto. Então, eles sempre fazem essa auditoria de uma forma que eles possam estar comprovando para os demais condôminos aquela clareza, aquela transparência da sua gestão. A administradora tem que oferecer sistemas para que os síndicos acompanhem de preferência em tempo real o que está acontecendo na conta do condomínio. Muitas das vezes eu tenho um cliente que ele quer que eu movimente a conta do condomínio, que eu faça a questão dos pagamentos, que eu faça a questão do gerenciamento, porém ele também quer acompanhar em tempo real. Então a administradora ela tem que oferecer isso. Nós temos sistemas que já é possível ser feito dessa forma, de uma forma que o cliente não esteja da administradora e sim em qualquer lugar, e que ele tenha o gerenciamento também da conta do condomínio. Caso o condomínio tenha o síndico profissional, o recomendável é que o mesmo não deverá assinar o cheque sozinho. Isso é uma sugestão que eu dou para os meus condomínios que têm síndico profissional, onde o síndico profissional ele não deverá estar assinando o pagamento sozinho. O condomínio deverá estar condicionando uma outra pessoa para estar assinando o pagamento junto com o síndico. Então, de repente, se o síndico profissional ele quiser fazer um serviço, uma manutenção de fachada, por exemplo, ele, ao efetuar o pagamento da empresa, ele não vai efetuar o pagamento da empresa sozinho. Ele vai ter que ter o aval do presidente do conselho, de um subsíndico, vai ter que ter uma outra pessoa condicionada do condomínio.
Travou? Então, pessoal, fazendo um breve resumo do que eu falei para vocês. A administradora e um condomínio, eu costumo dizer que tem que ser como um casamento. Um casamento, para você estar casado com uma pessoa, você tem que querer estar casado com a pessoa e a pessoa tem que querer estar casado com você. A mesma coisa é entre a administradora e um condomínio. A administradora, ela tem que estar querendo administrar aquele condomínio e o condomínio ele tem que estar querendo ser administrado por aquela administradora. Porque os dois eles vão ter que seguir de mãos dadas, de braços dados, caminhando pelo mesmo caminho. Não adianta a administradora percorrer um caminho, o síndico percorrer outro caminho, porque eles vão seguir caminhos distintos. Os dois têm que caminhar de mãos dadas, percorrendo o mesmo caminho, e para que possa estar tendo um resultado da gestão favorável. Tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço. Tá? O nosso site da administradora tem as nossas redes sociais. Quem quiser seguir, conhecer um pouquinho mais, conversar, eu estou à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez a doutora Patrícia, ao Ivanildo, e que vocês tenham um bom resto de curso. Obrigado. Vinícius, eu sou o Eduardo, gerente-geral do Cicobi Piauí. Né? Primeiro, agradecer a doutora Patrícia pelo convite. Atualmente, as administradoras de condomínio, os próprios condomínios, ali na região do Rio Grande do Norte, né, Paraíba, e agora nós queremos implantar aqui no Piauí uma parceria, né, entre cooperativas. Né, nós somos uma cooperativa financeira, não sei se você já conhece, e atualmente essa ligação, né, entre instituição financeira cooperativa e os condomínios e os condôminos, né, de modo geral, estão funcionando muito bem nessa região, né, do Rio Grande do Norte, Paraíba, e falando em termos de Nordeste. Né, e hoje é o nosso pontapé inicial também aqui no Piauí. No Maranhão, já existe algum movimento para ter a cooperativa, no caso o Cicobi, como uma parceira das empresas, tendo em vista que o custo e os benefícios são melhores hoje que os bancos públicos e privados? Eduardo, ano passado, inclusive, a Cicobi ela foi uma patrocinadora do nosso evento. Hoje em dia, nós já temos essa parceria com a própria instituição. Nós temos alguns condomínios que já são credenciados ao Cicobi. Então, ano passado, depois do evento, né, que nós fizemos, que foi o primeiro congresso, que ela entrou como patrocinadora do nosso evento, teve uma resposta muito favorável. Né? Então, já está lá em São Luís, né, desde o ano passado que nós já estamos trabalhando com a instituição. E que tem sido, diga-se de passagem, de uma forma muito satisfatória. Boa tarde, meu nome é Rude, sou da Condac, administradora lá de Fortaleza. Primeiro, parabenizar a doutora Patrícia e a equipe da integração aí pelo evento maravilhoso. Agradecer ao Vinícius aí pela excelente palestra. Fazer uma perguntinha rápida, Vinícius. Você elencou aí vários serviços, diversos serviços, que eu não sei nem como é que a gente consegue oferecer isso tudo pelos honorários que a gente cobra, né? E eu queria ver perguntar para você como é que você lida com isso lá na sua empresa, em São Luís, porque muitas vezes os síndicos não utilizam todos os serviços que estão à disposição e para o condômino, geralmente, fica a administradora que não assessorou, a administradora que devia ter avisado e não avisou. Nós, da VSG, quando nós realizamos a parte da implantação da empresa, nós fizemos a nossa divisão por assessorias, que foram essas que eu elenquei para vocês. Então, eu tenho assessoria lá da parte operacional, eu tenho assessoria da parte financeira, eu tenho assessoria da parte de RH, eu tenho assessoria na parte administrativa. Então, quando um síndico ele me liga, eu não sou o responsável pela parte financeira da empresa, eu tenho uma diretora financeira. Então, quando ele me liga e me pergunta algum assunto referente à situação financeira do condomínio, e que, de fato, eu não sei responder, porque não compete, a minha responsabilidade não é minha, eu peço que ele entre em contato com ela. Falei, seu João, eu peço que o senhor entre em contato com a fulana de tal, que ela é responsável pela parte financeira da empresa. É uma estratégia que eu uso, primeiro que de uma forma que não sobrecarrega
a empresa, porque a empresa, dentro dela, tem vários setores. Tem a parte operacional, tem a parte financeira, como eu falei. Então, quando um síndico ele me liga que não compete a minha responsabilidade, eu já direciono para o setor responsável. Com isso, você demora um certo tempo para que eles tenham esse entendimento, porque, por exemplo, muitas das vezes quem faz o fechamento do contrato sou eu com o condomínio. Então, o síndico ele acha que sempre ele vai ter que reportar a mim. Só que muitas das vezes a parte financeira eu não vou poder dar aquela informação para ele. Eu não vou conseguir dar a informação de uma parte de reserva de salão de festa. Eu não vou conseguir dar uma informação para ele da parte de cobrança do inadimplente, porque não sou eu que faço. Eu tenho as pessoas que fazem na empresa. Então é uma questão de você conseguir passar, né, a implantação da sua empresa, a diretriz que você tem dentro dela para os seus clientes. E aí o que eu faço como estratégia? No ato que eu inicio uma administração de um condomínio, eu elaboro uma carta minha de apresentação. E nessa minha carta de apresentação, eu coloco todos os setores. Parte financeira, responsável fulana de tal. Parte de recursos humanos, responsável Beltrana. E com os telefones ao lado. Porque é uma forma que, quando ele tiver alguma dúvida, ele quiser saber algum problema naquela situação, ele já vai entrar em contato diretamente com ele. Muitas das vezes eles não entram. Primeiro, mesmo assim, eles não entram em contato comigo. Mas eles já estão sabendo que eu tenho uma pessoa responsável. Então, é uma questão que você tem que, educacional, né, passar para os seus síndicos, para os seus clientes, dessa questão de uma forma que, até para você não ficar sobrecarregado. Porque vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir atender 3, 4, 5 síndicos ao mesmo tempo. Você tem que ter uma equipe para que possa estar lhe dando esse suporte. Prazer, meu nome é Adamastor. Nós trabalhamos com contabilidade há uns 20 anos, estudando contabilidade e tentando prestar assessoria a empresas, né? E uma observação que nós temos que ter em mente, o trabalho da administradora de proteger o condomínio, de proteger o síndico, isso deve ser levado em conta. É importante que o síndico veja que a responsabilidade é dele, e ele está terceirizando essa responsabilidade para uma administradora. E aí, depois que as coisas dão errado, não adianta buscar o culpado, né? Precisa ser previdente, precisa se antecipar. E ele elencou exatamente isso, diversos pontos. Nós vivemos hoje num mundo em que o compliance, em que a transparência, em que a antecipação aos eventos, a parte financeira, a auditoria prevendo problemas, evitando problemas, isso realmente mostra aos síndicos e aos futuros síndicos a necessidade dessa parceria com uma boa administradora, né? Só parabenizar a participação. Obrigado.